Olá, pessoal. Na última aula, a gente viu uma maneira de resolver a equação de Laplace usando o método de separação de variáveis e aplicando as condições de contorno. E a gente viu que, em geral, as soluções correspondem a uma somatória de infinitos termos. Em alguns casos simples, essa somatória é finita, mas num caso geral, isso é uma somatória de infinitos termos. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia no que é chamado de aproximação ou expansão em multipolos, que é uma das aproximações mais utilizadas para calcular potenciais. Certo? Então, é uma aproximação extremamente útil e a gente vai ver como é que ela pode ser usada para aproximar o nosso potencial. Eu adianto para vocês que ela vai ser uma boa aproximação quanto mais distante você tiver da região onde tem cargas. Então, ela vai ser importante nesses casos. Então, a expansão multipolar, ela vai utilizar diretamente o que a gente discutiu na aula passada. Então, só para lembrar brevemente, né, o que a gente discutiu, a gente viu que a gente pode construir soluções gerais para a equação de Laplace, dependendo do sistema de coordenadas que a gente escolhe, essas soluções vão ter caras específicas. Né? Então, para um sistema de coordenadas cartesianos, essas soluções eram produtos de exponenciais, ou senos e cossenos. No caso de coordenadas esféricas com uma simetria azimutal, né, esse potencial era uma soma de potências de R vezes multiplicados pelos polinômios de Legendre. Então, esses são os polinômios de Legendre, que são funções bem conhecidas, e aqui eu tenho uma somatória sobre todos os polinômios e potências de R. Né? E aí, esses coeficientes A e B, que aparecem nessas somatórias, eles eram definidos pelas condições de contorno. Certo? Então, o que a gente vai querer discutir na aula de hoje, como eu falei para vocês, é uma aproximação para esse potencial quando você está distante da região onde tem cargas. Tá? Então, o que a gente gostaria de obter? Uma expressão para esse potencial, que também vai ser uma somatória de vários termos, mas se eu estiver longe da região onde eu tenho as minhas cargas, eu só preciso manter os primeiros termos. Certo? Então, daí eu consigo truncar essa somatória e ter uma expressão realmente tratável para o meu potencial. Obviamente, quanto maior for a precisão que eu quiser alcançar, mais termos eu vou incluir na minha soma, mas, em princípio, essa é uma expansão controlada. Certo? Então, vamos tentar resolver esse problema usando um pouco os resultados da aula passada. Tá? Então, primeira coisa é que se eu estou em uma região longe das minhas cargas, esse meu R aqui, que é onde eu quero calcular o potencial, ele vai estar numa região onde não tem cargas nenhuma, então vale a equação de Laplace nessa região do espaço. Tá? Então, tudo que a gente discutiu na aula passada, obviamente, também se aplica para esse caso. Tá? Então, vamos construir essa nossa aproximação, essa expansão em multipolo por partes. Tá? Então, vamos primeiro pensar no seguinte caso, que é um caso conhecido, onde a gente sabe muito bem a resposta. Tá? Então, imagina que a gente tem uma única carga pontual, não vou colocar ela na origem, depois vai ficar um pouco mais claro o porquê, mas vamos supor que eu tenho uma carga pontual Q, fora da origem, e eu quero calcular o meu potencial longe dessa carga. Bom, não tem segredo nenhum, né? A gente sabe qual é a resposta para esse potencial. O potencial de uma carga pontual, a única diferença é que ela está deslocada da origem. Então, aqui vai aparecer o módulo da posição onde eu quero calcular o potencial, menos a posição da minha carga. Mas, nessa região do espaço, eu também não tenho carga nenhuma, então o potencial também satisfaz a equação de Laplace. Então, eu sei que o meu potencial também pode ser escrito dessa maneira aqui. Que são soluções gerais da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Certo? Então, eu tenho essas duas maneiras de escrever a minha solução, né? Uma é super simples e a outra é super complicada, e parece que uma não tem nada a ver com a outra. Tá? Mas a gente vai ver que sim, a gente pode expressar essa função aqui dessa maneira. Tá? E essa vai nos levar à expansão em multipolo. Então, vamos tentar alcançar esse objetivo. Né? O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de encontrar quais são os coeficientes A e B aqui, dessa soma, que, se eu colocar os valores corretos desses coeficientes, essa soma aqui toda me reproduz exatamente esse potencial bem conhecido. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai usar, obviamente, é que a gente quer que, longe da minha carga, o potencial vá para zero,
Então, a gente lembra que, nesse caso, esse meu coeficiente A aqui tem que ser 0. Certo? Então, a gente tem essa equação mais simples para o meu potencial, né? A gente sabe que aqueles termos que crescem com R tem que ser nulos, senão o potencial não vai para zero no infinito. Tá? E aí eu posso, né? Eu sei que isso daqui tem que ser igual àquela solução bem conhecida de uma carga pontual. Então, eu quero igualar essas duas coisas para poder encontrar quais são os coeficientes BL. Certo? Mas aí eu lembro da situação onde eu estou calculando aqui, né? Quem que é o θ que aparece nessa expansão é justamente a coordenada polar do meu vetor R. O meu vetor R', nesse caso, ele está no eixo Z. Então, o meu R' está no eixo Z, então eu vou escrever ele como R'(Z). E, portanto, o módulo da diferença entre esses dois vetores, né? Se eu escrever isso explicitamente, isso vai ser R² mais R' menos 2R' cosseno de θ. Tá? É só eu calcular esse módulo, eu tenho essa expressão aqui. Certo? Então, eu vou, obviamente, jogar aqui. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo reescrever o lado direito de alguma maneira que eu possa comparar com o lado esquerdo e identificar quais são esses coeficientes BL. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa expressão aqui, e aí o truque que eu vou fazer é o seguinte. Essa expressão, né, tem que ser igual, né, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito para qualquer valor de θ, de R, né, R' está fixo, mas para qualquer valor de θ e R. Tá? Então, qual é o truque que a gente vai fazer? Bom, eu vou escolher um valor particular de θ. Como o BL não depende de θ, eu posso escolher calcular essa somatória em θ igual a 0. O BL é o mesmo, independente do valor de θ. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai escolher um ponto particular, θ igual a 0, ou seja, esse meu ponto R aqui, na verdade, ele está no eixo Z também, certo? E está bem distante da minha carga, essa vai ser a nossa hipótese. Então, se eu calculo aquela expressão em θ igual a 0, eu lembro que os polinômios de Legendre vão ser polinômios de cosseno de 0 e, portanto, polinômios de 1. E todos eles satisfazem que qualquer polinômio de Legendre calculado em 1 é a própria identidade. Então, o lado esquerdo daquela expressão que tinha os polinômios aqui, quando eu calculo ele em θ igual a 0, ou seja, para um ponto que também está no eixo Z, ela simplifica. E do lado direito, né, se a gente olhar para essa expressão aqui, em θ igual a 0, isso é 1. Então, isso aqui eu posso escrever como R menos R' ao quadrado. Raiz de tudo isso. Tá? E aí, eu estou considerando o caso em que R é muito maior que R'. Então, essa raiz quadrada, na verdade, vai ser R menos R'. Seria o módulo, mas eu sei que R é maior que R', então é simplesmente R menos R'. E aí eu posso reescrever a equação acima da seguinte maneira. Então, vou ter somatório em L de BL, RL mais 1. Do lado direito, agora eu vou ter 4π epsilon 0, 1 dividido por R menos R'. E aí eu sei que o R, né, é muito maior que R', então eu vou colocar esse R em evidência. Então, vou reescrever isso como 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R. E aqui eu vou ter 1 menos R' dividido por R. Tá? Então, a gente agora está reescrevendo os dois lados para ver se a gente consegue identificar quais são esses coeficientes. Ainda não está óbvio, né? Aqui eu tenho só uma potência de R, aqui eu tenho várias potências de R, mas agora a gente lembra da seguinte identidade importante. É uma das poucas séries que a gente sabe somar, né? Então, a gente lembra que se eu tiver uma fração do tipo 1 menos x, e esse x é um número pequeno, é um número menor do que 1, eu posso reescrever essa fração como uma somatória de n igual a 0 até infinito de x elevado a n, desde que x seja menor do que 1. Ou seja, esse termo aqui, que tem justamente essa cara, eu posso sim escrever como uma somatória de potências. Tá? Então, é assim que eu vou transformar esse lado direito também em uma somatória. Tá? Então, se eu fizer isso, né,
aquele termo eu vou escrever como uma somatória, e o índice da somatória aqui sou eu que escolho, né? Então, a gente escreve N normalmente, mas para a gente ter uma comparação mais direta, eu vou chamar de L. São números inteiros, né? Não interessa do que eu chame. E aí isso significa que aquele potencial de uma carga pontual ele vai poder ser escrito como uma somatória em L de 1 sobre R, R' sobre R elevado a L. Tá? De 0 até infinito. Então, isso daqui vai ser Q sobre 4π ε0, somatória em L, de R' elevado a L, R elevado a L mais 1. Então, agora eu coloquei ele praticamente na mesma cara que aquele lado esquerdo, que a gente sabe que vem de uma solução geral da equação de Laplace. Tá? Então, agora eu posso comparar os dois lados, identificar quais têm que ser os meus coeficientes B. Então, se eu comparar o lado esquerdo com o lado direito, né, fica óbvio que esses coeficientes B, eles têm que ser Q sobre 4π ε0, R' elevado a L. Então, a gente viu que esses coeficientes, né, de fato, a gente pode escrever aquele potencial de uma carga pontual nessa forma bizarra, que é uma soma de infinitos termos sobre várias potências de R. De fato, a gente pode escrever assim, não é conveniente, daqui a pouco a gente vai ver a conveniência desse resultado, né? Para uma única carga pontual, obviamente, é uma expressão muito mais complicada, mas para casos mais gerais isso vai ser mais importante. Então, a gente chega no seguinte resultado, certo? O nosso potencial, que é o potencial de uma carga pontual, agora eu conheço os coeficientes BL, então eu substituí aqui os meus coeficientes BL, certo? Então a minha solução geral era BL dividido por R, L mais 1, vezes os polinômios de Legendre, então agora eu tenho exatamente essa expressão aqui para o meu potencial. Tá? Então eu sei que essas duas coisas são iguais, e aí eu posso, portanto, fazer a seguinte identificação. Também poderia provar diretamente essa identidade, mas a gente vê que 1 sobre R, R' tem que ser igual à somatória de L, de R' sobre R, L mais 1, PL de cosseno, agora eu vou mudar aqui e vou chamar de gama, já digo exatamente o que eu quero dizer com isso. Certo? Então, essas duas coisas são iguais, né? Isso é de fato uma identidade matemática. A única condição que a gente usou aqui é que R é maior que R', então essa identidade é verdadeira se R for maior do que R'. E o que aparece aqui, o ângulo que aparecia aqui, era o ângulo entre os dois vetores, na verdade, R' e R. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de gama, só para ficar claro que é o ângulo entre esses dois vetores. Então não é necessariamente a coordenada polar do meu vetor R, é sim o ângulo entre o vetor R' e R. Tá? Então, a gente viu que, de fato, esse resultado a gente pode escrever como uma somatória, e a gente chega nessa importante identidade aqui. Tá? E daí? O que eu ganhei com isso? Eu vi que eu só posso, efetivamente, achei uma expressão mais complicada para o meu potencial, mas a grande vantagem é que, imagina agora que a gente não tem uma carga pontual, certo? Então, agora a gente tem uma distribuição de cargas. E a gente sabe que, para uma distribuição de cargas, o meu potencial pode ser escrito dessa maneira, né? E aqui, obviamente, está imposta a condição de contorno de que ele vai para zero no infinito, mas ele pode ser escrito dessa maneira, e o que aparece aqui é justamente 1 sobre R menos R'. Né? Então, se eu usar essa identidade nessa expressão geral do meu potencial para qualquer distribuição de cargas, eu posso substituir esse 1 sobre R menos R' por uma somatória, que é essa somatória aqui. E aí, o que está sendo integrado dentro dessa somatória? Todas as coordenadas que dependem da posição das minhas cargas. Né? Então, todos os R'.
Tá? Então, esse RL mais 1 eu posso tirar para fora da minha somatória e eu fico com essa integral aqui para calcular. Tá? Duas observações importantes. Tá? Uma é que, bom, isso aqui é válido se R for maior que R'. A segunda observação é que γ' é o ângulo entre R e R'. Então, a gente lembra que nessa integral, o R' vai varrer a posição de todas as minhas cargas, né, que estão sendo descritas por essa distribuição ou essa densidade de cargas. Então, esse R' vai varrer essa posição. E esse γ' não é necessariamente o ângulo, né, ou a variável angular do meu R', mas é o ângulo entre R' e R. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de escrever quem é esse cosseno de γ'. Tá? Quando a gente discutir alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, por que essa expressão é mais útil do que a gente tinha aqui? Tá? Bom, primeiro, em geral, essa expressão é muito difícil da gente realmente conseguir integrar. Né? Se vocês lembrarem lá, mesmo em casos simples, como num disco, a não ser que eu esteja exatamente no eixo do disco, a gente não consegue resolver essa integral. Tá? Então, apesar de essa expressão ser completamente geral e exata, ela não nos permite calcular a integral na grande maioria dos casos. Essa expressão aqui, essas integrais, a gente vai ver, são bem mais simples de serem calculadas e elas só dependem da geometria do meu problema. Tá? Então, essas integrais aqui, em geral, a gente consegue calcular sim. E, portanto, essa expressão é mais útil. Além disso, se a gente tiver com R muito maior do que o R', essa é uma expressão que cada termo dessa somatória ele é cada vez menor, menor e menor, porque ele tem potências, né? Cada termo tem potências de R' sobre R. Tá? Então, quanto maior for o meu R, menor vão ser esses termos. Certo? Então, eu posso parar essa somatória no primeiro termo, se eu quiser, L igual a 0, ou no segundo termo, ou no terceiro, dependendo do quão boa eu quero a minha aproximação. Tá? Então, vamos ver como isso ocorre na prática. Né? Por exemplo, se eu quiser simplesmente a aproximação mais simples, L igual a 0. Certo? Então, vou assumir que meu R está muito distante das minhas cargas. Então, ele é sempre muito maior do que todos os R' que estão variando aqui próximo da origem. Ele está lá longe. Então, eu vou truncar essa soma. Eu só vou pegar o primeiro termo dessa soma. Tá? Então, o primeiro termo vai ter o P0, que é o primeiro polinômio de Legendre, e a gente lembra que isso é simplesmente a identidade. Aqui eu vou ter o R' elevado a 0, que vai ser 1. E aí o meu potencial, então, vai ser 1 sobre 4πε0. O meu L aqui é 0, então vai ser 1 sobre R. E o que vai sobrar todo esse integrando complicado vai ser simplesmente a integral da minha densidade. Então, a gente chega num resultado super simples, que a gente poderia até intuir, mas agora a gente chega, né, desenvolvendo essa expansão de multipolos, que se eu estou muito longe da minha distribuição de cargas, o potencial é aproximadamente o potencial de uma carga pontual, que cai com 1 sobre R. Tá? Ou seja, se eu estiver muito longe, essa distribuição de cargas aqui vai aparentar para mim como se fosse uma carga pontual. E aí vocês, obviamente, podem dizer, mas e se essa distribuição de cargas for de tal maneira que tem tanto cargas positivas quanto negativas, e aí a carga total é 0? Bom, aí eu tenho que pegar o próximo termo da minha expansão, né, de multipolo. Então, na próxima aula, a gente vai discutir justamente quais são as propriedades desses primeiros termos da expansão. Tá? Para a gente ver e entender um pouco qual é a cara do meu potencial a longas distâncias. Isso é extremamente útil em diversas situações, porque, de fato, em vários casos, o que a gente quer saber é como uma certa distribuição de cargas interage com outra, e elas estão, em geral, ou em muitas situações, elas estão distantes umas das outras. Então, a gente quer saber como vão ser essas aproximações, a gente vai querer... como vão ser essas interações e a gente vai querer estabelecer uma aproximação. Certo? Então, essa aproximação, na maioria dos casos, é a expansão em multipolo. Tá? Então, a gente pega essa série aqui,
e trunca ela até onde a gente quiser, né? Quanto mais termos, mais preciso vai ser o seu resultado, mas em muitos casos a gente só precisa do primeiro termo não nulo, já é uma aproximação suficientemente boa. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir alguns desses termos. Tchau, tchau.